A China tem, digamos, autonomia para pedir aos Estados Unidos que revoguem este acordo, como acabou de fazê-lo. A China acabou por pedir aqui que os Estados Unidos acabem por revogar este pacote aqui aprovado para a venda de armas a Taiwan de 360 milhões de dólares. Bem, de um lado existe o chamado o acordo de One China, né? O acordo de One China que foi assinado na década de 70, né? Entre os Estados Unidos e a China, que reconhece que a China, que reconhece as aspirações da China em se reunificar com Taiwan. Mas, ao mesmo tempo, os Estados Unidos têm uma lei que se chama Taiwan Defense Act, que permite que os Estados Unidos forneçam equipamentos militares a Taiwan. Ou seja, é uma política externa ambígua, como aliás acontece, como sempre aconteceu e sempre acontecerá na política externa dos Estados Unidos. Uma política externa baseada no modelo da ambiguidade. Né? De um lado, conhece as aspirações da China, mas ao mesmo tempo fornece equipamentos militares a Taiwan, que a China condena, ou a China, enfim, caracteriza como sendo uma província rebelde, não é? E esta reivindicação, esta solicitação da China com vista a evitar que os Estados Unidos enviem equipamentos militares, também estaria aí contra uma norma dos Estados Unidos. E a China não pode interferir no ordenamento jurídico dos Estados Unidos ou na sua política externa. Agora, a única alternativa que existe à China é, eventualmente, rodopiar os equipamentos militares que os Estados Unidos enviam. Ou seja, se os Estados Unidos enviam equipamentos militares a Taiwan no valor de 400 milhões de euros ou de dólares, a China deve rodopiar este esforço militar construindo equipamentos militares no valor de 800 milhões de euros, porque se não fizer isso, o Taiwan vai adquirindo cada vez mais poder militar capaz de, num eventual conflito com a China, vencer mesmo a China, porque também há esse risco, né? A China pretende unificar-se com Taiwan, mas já imaginamos se Taiwan vencer contra o exército chinês e, enfim, sair vencedora de um eventual conflito contra a China, o que irá acontecer? Há esse risco também. Daí a preocupação da China de evitar que isto aconteça, apelando que os Estados Unidos respeitem o princípio de One China Policy ou One China, não é? Mas, enfim, a China vai continuar a reivindicar, os Estados Unidos vão continuar a enviar o equipamento militar a Taiwan e o Partido Liberal ou Democrático taiwanês vai continuar as suas expressões independentistas. Mas estou para dizer aqui que nem todo Taiwan, pelo menos no que toca ao orientamento político, é pro-ocidente, né? Ou é ocidental. Por exemplo, o Kuomintang é marcadamente favorável ao princípio da reconciliação e reunificação com a China. Né? E Kuomintang hoje hoje como ontem, é um partido histórico fundamental para a história do próprio Taiwan. Eventualmente, se amanhã vencer a eleição presidencial um membro do Kuomintang, não haverá essas tensões que existem nessa altura entre Taiwan e a China. Ou seja, depende muito do partido político que está no poder, e mais uma linha de um certo establishment político ou ideológico de Taiwan e não de toda uma sociedade taiwanesa, embora, não é, enfim, ultimamente se verifique que a juventude, como sempre, né, tende a ter mais aproximação com o modo de ser e pensar ocidental do que com o modo de ser e de estar chinês. Certo.